Amém, querido. Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos falar sobre as trombetas. Falamos na aula passada sobre os selos, os 7 selos que foram desatados. Falamos sobre o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto, que são os cavaleiros, respectivamente, cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e cavalo amarelo. O quinto selo, que é o clamor dos mártires, que estavam esperando até quando, Senhor, esperariam um dia para poderem reinar com Cristo, para poder se encontrar com os demais e ali dar continuidade ali à escatologia bíblica. O sexto selo ali, temos o escurecimento do sol, a lua de sangue, e temos depois ali o Senhor pedindo para que parasse. Então nós vamos entender na aula de hoje ali, no desatado o sétimo selo, nós vamos ver então as trombetas e o que significa cada trombeta, que a Bíblia diz que os anjos receberão trombetas e cada um vai tocar a sua trombeta. Então vamos lá. Houve silêncio no céu cerca de meia hora. Apocalipse capítulo 8. E a abertura do sétimo selo não traz o caos, mas uma expectativa atônita. Este é o espaço para respirar. Então, houve os juízos e agora houve o respiro para que venham juízos mais intensos ainda, que são as trombetas. Então, o gatilho do juízo, o incensário. Um anjo mistura incenso com as orações dos santos no altar de ouro. Quando este incensário é lançado à terra, o silêncio é quebrado por vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Os juízos que virão não são desconectados, eles sobem como súplica e descem como resposta. As orações participam diretamente do cumprimento dos propósitos do Senhor. Então vamos ver agora a desconstrução total da natureza, da terra e mar. A primeira trombeta, quando o anjo ele toca, então a Bíblia diz que saraiva e fogo são misturados com sangue, e a terça parte da vegetação é consumida. Então a trombeta, os juízos das saraivas que caem sobre a vegetação vão diretamente sobre a terra. Na segunda trombeta, em seguida, uma grande montanha ardendo, lançada ao mar, e a terça parte do mar torna-se sangue. Então, a Bíblia diz que uma montanha inteira vai cair na terra, melhor dizendo, no mar, e esse mar, a vida biológica morre, navios são destruídos ao ponto de a terça parte do mar tornar-se em sangue. Então, vemos a destruição, primeiro, da terra e agora do mar. Na sequência, temos a terceira trombeta, que é a destruição dos rios. E agora, a estrela chamada Absinto, ela vai cair sobre a fonte das águas. Então, antes era o mar, destruindo ali os peixes, a terça parte dos peixes, os navios. Então, observe já o caos ali no comércio marítimo. E agora, a água potável vai ficar comprometida na sua terça parte. Então, a consequência dessa terça parte ser comprometida é o quê? A água torna-se tóxica. O que antes sustentava a vida, agora é fonte de morte. A quarta trombeta, os astros agora são afetados. A terça parte do sol, da lua e das estrelas é ferida. Então, veja só. Lembre-se que quando Gênesis, capítulo 1, a gente vê que Deus ele cria a terra. Lembre que no quarto dia Deus ali criava os astros? Pois justamente a quarta trombeta, ela agora vai passar a terça parte ser destruída dos astros. Então o simbolismo é a perda da referência, estabilidade e segurança. O Criador que criou interfere diretamente na ordem natural estabelecida lá em Gênesis. Então o próprio Criador que criou agora, ele está passando a destruir essa terça parte através de um juízo sobre a terra, para mostrar que ele era o Criador. Observe que Jesus Cristo, quando está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu São João, a Bíblia diz que ele cura um cego de nascença através do lodo, mostrando justamente ali que ele era Deus Criador. João ele foi para mostrar para o povo que Jesus ele é Deus. Porém, o povo ao ver isso, ele passou a desacreditar, E eles não entendiam o porquê que Jesus Cristo estava querendo dizer que ele era o Criador. Então, por diversas vezes, a gente observa que Jesus ele é a tentativa de apedrejamento. Muitas pessoas
pensam em matá-lo, pensam e ele tem que fugir para não poder ser ali, antes do tempo, morto, porque ele estava querendo mostrar que ele era Deus. Então o grande problema aqui que a gente vê nesses juízos é porque Deus ele está tratando diretamente com quem não acredita que Jesus Cristo é Deus. Os juízos do Apocalipse eles estão para os povos de Israel, que está passando pela grande tribulação. Para mostrar que ele é criador, ele agora ele mexe, ele agora destrói até mesmo aquilo que ele criou lá no Gênesis. Então aí a perda de referência e a instabilidade e insegurança. A misericórdia no meio do caos. Veja só que por mais que haja um caos, mas somente é afetado uma terça parte. Não a sua totalidade, mas apenas uma terça parte. Isso indica severidade, mas também misericórdia. Não é uma aniquilação total, mas um aviso severo. Ainda há oportunidade para os homens reconheçam que quem controla a história e se voltem para ele, que é Cristo quem controla a história. Passando essas quatro trombetas, agora nós temos os 3 ais. A Bíblia diz que uma águia ela passa voando pelo meio do céu, servindo de arauto. Então ela dá um triplo ai, 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 e anuncia que os próximos 3 toques de trombeta trarão um sofrimento incomparável. Vamos então aqui ver os juízos de Deus saindo da criação, saindo ali da coisa criada, passando agora a bater de frente com a criatura e atingir totalmente agora, diretamente, a criatura. Então até agora a criação foi ferida, daqui para frente o alvo direto será a humanidade. E o primeiro ai é tocado, e a chave do abismo, uma estrela, um ser pessoal, um anjo caído, recebe a chave do poço do abismo. Então, uma estrela, a Bíblia diz que uma estrela, né, ela recebe essa chave, ela cai ali e recebe uma chave do poço do abismo. Então, não é uma estrela, um ser inanimado. Com certeza é um ser dotado de razoabilidade, de razão, né? E ali ele passa, veja que não são fenômenos naturais, mas trevas espirituais. O mal é liberado, mas apenas sob permissão divina, porque é Deus quem dá, né? Temos aqui então agora esse ser, esse anjo caído, ele passa então a liberar seres que saem ali daqueles abismos. Então, aí são chamados de gafanhotos demoníacos. A missão agora para eles não é comer a vegetação como os gafanhotos fazem, mas atormentar os homens. Existe uma restrição. Eles não podem tocar naqueles que têm o selo de Deus. Os 144 mil selados, lembra? O povo de Israel. E aquela multidão também que venham com eles selados e separados. Eles não poderão ser tocados. Mas aquele que não foi selado, aquele que não foi guardado, aquele que não foi protegido, certamente ele vai passar por uma grande aflição. Então o horror, durante 5 meses, esses seres demoníacos, eles vão torturar. E a tortura vai ser tão intensa que eles buscarão morrer, mas não acharão. Não é que eles vão ficar imunes à morte, mas é porque é uma dor que você tem vontade de morrer. Você pede para morrer. Mas essa é uma dor que vai doer muito, mas não vai ser uma dor que vai para matar. Não vai ser intensa ao ponto de tirar a vida, mas sim somente de deixar você, ou a pessoa, melhor dizendo, no sofrimento. E a morte fugirá deles é o sentido de quê? Não é que a morte vai não existir, mas sim que essas pessoas vão querer, mas não vão alcançar, porque essa dor intensa, muito intensa, não vai ser suficiente para também matar uma pessoa. Então, há esta restrição para com esses demônios, né? Então, como é que a gente colocou aqui um slide sobre a anatomia dele? Ó, veja só. Eles têm coroas, né, de ouro, rostos de homens, cabelos de mulheres, que simboliza aqui a sedução, o engano, dentes de leão, né, couraças de ferro e cauda de escorpião, representando aqui a fonte de todo o tormento. Então veja só que esse foi a quinta trombeta e o primeiro ai, né? Então gafanhotos naturais não tem rei, mas estes têm. Então não são gafanhotos, são demônios, né? Então temos aqui a identidade, que é o anjo do abismo, que em hebraico significa Abaddon e em grego Apolion. O destruidor, seu propósito resume a natureza dessas forças, destruição, ruína e tormento. Então esse foi o primeiro ai. Qual vai ser o segundo ai?
a soltura de um ser no rio Eufrates. Uma voz sai das pontas do altar de ouro e 4 anjos presos junto ao grande rio são soltos. Então veja só, esses seres, né, que são soltos, cada um de uma ponta ali, junto ao rio Eufrates, de um local, de uma extremidade. Então eles estavam preparados justamente para esse dia, para essa hora, para esse mês e para esse ano. E nada disso é acidental. Eles são permitidos, eles são anjos tão poderosos e destrutivos que eles não poderiam estar livres, eles estavam presos. E agora sim eles vão ser soltos para poder causar um caos para aqueles que não estão selados. Então há uma cavalaria infernal e 200 milhões de cavaleiros que têm cabeças, as cabeças dos cavalos são como leões. Então imagine só esses cavaleiros estarem montados em cavalos que têm cabeças de leões. E das suas bocas saem fogo, fumaça e enxofre. Qual é o resultado disso? A terça parte da humanidade é morta. Então veja só como é um grande número. Muita gente, por mais que passe por todos isso, pelo primeiro ai, pelos juízos dos selos, pelos juízos das primeiras trombetas, mas mesmo assim eles não se voltam para Jesus, não se decidem por Jesus, e eles ali são mortos. Apesar do primeiro ai não permitir a morte dessas pessoas pelo aquele sofrimento daqueles picadas como de escorpiões, agora não, agora eles vão ser mortos por esses seres que são soltos, né? Ali dos abismos também, ali no segundo ai. Então a tragédia do coração humano e os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram, como a gente estava falando, veja só, e eles continuam adorando aqui aos seus deuses, né? Mesmo diante dos juízos de escala inimaginável, a humanidade remanescente persiste na adoração de demônios, de ídolos, de homicídios, de feitiçarias, de imoralidade. O sofrimento por si só não produz arrependimento sem a graça transformadora. Há por mais que haja esse juízo tão forte, tão intenso, as pessoas não decidem por entregar a sua vida a Jesus nesse momento, porque eles poderiam sim ter essa oportunidade, mas eles não querem. Eles continuam ali na sua idolatria. A conclusão que nós chegamos é que o som das trombetas, Apocalipse 8 e 9, revela um Deus que responde ao clamor dos santos e julga o mal com precisão soberana. E os juízos são um chamado apelativo ao arrependimento, contudo a realidade exposta é que muitos escolherem resistir à voz de Deus até o fim. Então o silêncio do 7º selo foi quebrado e quem ouvirá o aviso? Então fica aí, irmãos, esse nosso estudo de hoje, né, dessa nossa aula sobre as 7 trombetas tocadas e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.